Pois é, estamos de volta. Eu comecei a falar sobre os dois tipos principais de judeus, que é o Natura Carta e os sionistas. E é bom entender que no Brasil nós vemos o maior número de judeus sionistas. Você vai ver muitos judeus sionistas no Brasil, comunidades sionistas, donos de rádio sionista, televisões sionistas, influenciadores, comentaristas, rabinos sionistas, todos os que aparecem na mídia em geral, eles são sionistas. Então aqui no Brasil nós temos assim a influência maior desse grupo. Aí por que, irmão Jorge, você está destacando esse ponto? Porque se você comentar algo que vai contra, né, o pensamento sionista no Brasil, eles vão taxar você de antissemita. Você será antissemita. E você já sabe o que é o antissemitismo. Você é contra os judeus. Você é a favor da extinção da raça dos judeus. Se você falar contra os sionistas. Olha só, vamos jogar um futebol, né? Um clube do norte contra um clube do São Paulo. Aí um clube do estado de São Paulo, né? Tem lá a elite do futebol de São Paulo, né? Que nós conhecemos, são clubes excelentes, de alto nível, salário lá em cima. Aí vai lutar contra um clube do Pará ou do Ceará, são clubes lá distante, né? Não tem nem equivalência. Então eles não consideram esses clubes importantes, mas se for lutar contra entre eles lá do Sudeste, aí sim tem relevância. O que eu quero essa comparação fazer é o seguinte: se você for falar dos judeus no Brasil, sionistas, eles vão dizer que você é contra os judeus. E então é uma visão, aquela que bota um negocinho, olha, todo mundo que falar contra os judeus sionistas são contra os judeus e são a favor do extermínio do povo judeu. Então, essa é uma falsa propaganda do sionismo. Viu? Olha o perigo dessa gente no Brasil. Eu falo, é um perigo essas pessoas no Brasil. Qualquer que falar contra os judeus sionistas no Brasil são anti-judeus, são antissemitas. Então é uma visão, eles sabem que estão errados. Só por pensar assim, e por ensinar e ir na mídia falar assim, eles estão errados. Então eles já são assim perigosos. Eles já são perigosos por causa dessa doutrina falsa de que os judeus sionistas são os verdadeiros judeus. Os demais não são os judeus verdadeiros. Não são os judeus. Então isso aí já é uma doutrina falsa e perigosa. Então você é irmão cristão, você é irmão que serve a Deus, que ama o povo de Israel, que ama a Torá, que ama a palavra de Deus, enxergue a diferença desse tipo de judeu. Veja a realidade deles. A sua doutrina espiritual, ela é contaminada pelo pensamento sionista, viu? Então eu vejo pessoas sendo até mesmo ameaçadas quando fala do sionismo, viu? Do judeu sionista. Todos os judeus no Brasil, eu ainda não vi um que não fosse sionista, a maioria é. Eu sempre admirei, gosto de ouvir, né? Bons judeus, maravilhosos, pessoas boas, mas infelizmente o sionismo o pregna e interfere na sua análise das coisas. Então, tem aqui um rapaz chamado Breno Altman, ele é do canal Ópera Mundi, é um judeu, não é como nós que somos judeus brasileiros que não sabemos que somos judeus. Esse é um judeu que sabe que é judeu. A maioria dos brasileiros são judeus, mas não sabe o que é. Mas esse aqui sabe porque ele tem a pedigree. Tem a pedigree dele, né? O povo brasileiro não sabe a sua pedigree. Estou brincando aqui, meus amados. Mas esse rapaz foi perseguido, é perseguido. E ele fala a verdade.
Ele diz: eu sou judeu, mas não sou sionista, e descreve o sionismo como algo perigoso, viu? E ele não pode ser chamado de antissemita porque ele é semita. Breno Altman, tá aí, eu vou colocar aqui no card a mensagem para você verificar. Tá no meu canal os vídeos que eu copiei do canal dele, passei para o meu e quero que você veja. Veja o que ele fala sobre o sionismo, a origem, né? Como é constituído a constituição do sionismo, né? Quais as suas fundamentações e é porque ele gera esse clima antagônico lá na terra de Israel, viu? O sionismo, eu não vou nem comentar aqui, mas é macabro a origem sionista e a sua introdução na terra de Israel. A gente vê aí a nossa querida irmã, que é judia, graças a Deus, é levita, né? A Israel com a Aline, né? Deus abençoe essa moça e proteja seu marido que está lá na frente da batalha. E ela descreveu nos seus canais a origem do Estado de Israel, como foi, né? Como foi que eles fundaram o Estado, já preparando-se para a guerra, porque eles iam ser vitimizados se eles... na hora que foi introduzido o Estado de Israel. Tem vídeo aí interessante, a fabricação de armas clandestinas para poder se defender, porque eles iam ser atacados mesmo, né? Ou talvez ao contrário, eles iam atacar para poder garantir o direito deles, né, de ser dono daquela região. Já tenho 6 minutos aqui falando desse tema, né? Então é importante saber. Agora nós descobrimos que tem um outro grupo de judeus que eu meu Deus, esse pessoal são abençoados demais. Esses tal de Natura Carta, os guardiões da cidade, meu Deus, eles são judeus autênticos. Eles são chamados de ultra-ortodoxos. Olha, existem os judeus ortodoxos no Brasil, que são os sionistas. Amém. São boas pessoas. Agora existe o ultra-ortodoxo. Isso é uma expressão muito pejorativa, chamar de ultra-ortodoxo, ou seja, são muito mais fanáticos, né? Quase querendo usar esse termo. São ultra-fanáticos. Não são ultra-fanáticos. Eles não são ultra-fanáticos, né? Eles têm uma liturgia de obedecer estritamente à Torá, e eles não conseguem enxergar na Torá, na palavra de Deus, né? Eles não conseguem enxergar razões para serem sionistas. Judeus puros, fortes, que lê, que entende, que pratica com aquela fé, eles não conseguem enxergar caminho para aceitar o sionismo. Eles são vítimas do Holocausto, nazistas, se perderam parentes, foram assassinados, tanto quanto os judeus sionistas. Eles têm dores na sua alma pelo crime que fizeram contra sua gente, suas famílias, na Polônia, na Alemanha, na Europa. Mas mesmo assim, eles não aceitaram a filosofia sionistas. E eu também tenho aqui no canal que o judeu Breno Altman, do canal Opera Mundi, ele faz uma entrevista com o líder do sionismo, do Natura Carta, desculpe, não é sionismo, é Natura Carta. Ele faz uma pesquisa, então você ouvindo ali, você percebe que você está diante de homens de Deus, homens que crê na Torá, crê no Eterno, confia até o último momento no Eterno e não esperam cumprir as palavras do Eterno à base de bala, de tiro, vamos matar esses palestinos, invadir porque a terra é nossa. Não, eles esperam o Machias,
Verdadeiramente eles esperam Machias, porque ele virá, ele os tirará do exílio. Eles aceitam o exílio. Para eles, o Eterno os colocou no exílio, então o Eterno os tirará do exílio. No momento certo, na hora certa, trará o seu resgatador, né, o seu verdadeiro Salvador, que não é Jesus. O Natura Carta não crê em Jesus também. Mas eles esperam Machias, que virá. Nós vamos ficar aqui no exílio, mas no momento certo, o nosso Machias virá e nos reunirá, porque tem promessas de Deus reunir seu povo de todas as terras do mundo. Eles estão aguardando isso. Viu? Então eles preferem ter a paz com o seu próximo, na terra estranha que ele está. Né? Ele pode estar no Brasil, pode estar na Argentina, pode estar na Alemanha, pode estar no Irã. Eles estão no Irã. Os judeus não sionistas, o Natura Carta, estão no Irã. Eles estão lá no Iraque. Eles estão no meio dos palestinos. São judeus que respeitam aquelas pessoas. Até aceita a ideia dos palestinos governar. Eles aceitam que a Palestina seja até governador. Eles até dizem, se Israel quiser ter o favor do Eterno, rasgue a carta da ONU que constituiu o Estado de Israel. Olha só a cabeça deles. Do ponto de vista nacionalista, essas pessoas seriam chamadas de antipatriotas. São antipatriotas. Querem acabar com o Estado de Israel. Não, eles preferem ser submissos ao governo que estiver dominando e tendo a paz com aquelas pessoas. Porque eles entendem que é a única forma de divulgar a Torá, a verdade da Torá. Não a verdade sionista. Os sionistas não são bem-vindos no Iraque, no Irã, na Arábia Saudita. Não são bem-vindos. Forem lá, podem até morrer. Porque são vistos como criminosos. Os sionistas não põem o pé naquela terra. Não põem o pé naquela terra para falar, porque lá eles são criminosos. A história do sionismo na terra de Israel são 75 anos de derramamento de sangue, de morte, de expulsão de famílias. Aí eles não põem o pé na Arábia Saudita, no Oriente, só se for armado e cheio de guarda, porque para aquelas pessoas eles são criminosos. Mas o Natura Carta, eles estão lá, são respeitados. E os árabes consideram eles como verdadeiros judeus, pessoas pacíficas, pessoas de bem. Olha só, uma realidade que o nosso Brasil não tem. Né? Nós deveríamos até receber essas pessoas aqui no Brasil e ter alegria de conversar, porque eu tenho a certeza que esses Natura Carta têm muito mais a nos ensinar do que os sionistas que a gente vê tradicionais, que ficam fazendo mídia na televisão, na internet. Esses não têm nada que bom a ensinar. Eles não têm nada que ensinar. Porque se não obedecer à Torá, não tem nada para ensinar. Tem pedagogia, assim, coisas de informações didáticas, mas espiritualidade mesmo, a essência do Eterno, não tem, não passam, e não vão passar nunca, porque há uma deficiência deles, né? Eu sei que eu falei muito sobre essa versão, mas você vai entender agora por que é importante diferenciar um do outro, né? Tá bem? Eu até digo para vocês, você que é sionista, ouça essa mensagem para você abandonar esse pensamento sionista, porque esse vai lhe levar à decepção, viu? Pode ter certeza. Vamos refletir detalhadamente nesse tema.